Vamos aqui a mais uma aula dessas que eu faço de expressões do inglês. Em cada uma dessas aulas eu trago uma expressão. E aqui a gente vai fazer sobre o find out. Eu vou te mostrar absolutamente tudo sobre o find out, o que ele significa, vários casos usando essa expressão, para que você pegue bastante domínio mesmo de como usar em vários contextos diferentes. E você vai acabar aprendendo muito mais coisas além do find out, além de entender exatamente o que ele é, para que ele vai ser usado, para que serve essa expressão. Você vai aprender também várias frases, várias palavras novas e muito inglês na prática. Então eu já vou mover aqui para minha lousa, porque aqui a gente não vai perder tempo, já vai colocar a mão na massa. O find out que a gente vai estudar hoje, essa expressão aqui, ele é na verdade um verbo. E se você não lembra o que é um verbo, eu vou te refrescar aqui rapidinho. Eu sempre gosto de fazer essa recapitulação no começo dessas aulas. Um verbo é uma palavra que expressa uma ação, uma coisa que você faz. Então, falar, sair, correr, dançar, estudar, dormir, sonhar, realizar, fazer, construir, desistir, tudo isso é verbo. E eu dei aqui alguns exemplos de verbos do português mesmo, mas em inglês, como toda língua, tem palavras para expressar ações, então em inglês tem verbos, como qualquer outra língua. Quer ver aqui um exemplo de verbo do inglês? O verbo to play, que significa jogar. Vinícius, por que você colocou esse to antes aqui? Play é jogar. De fato, play é jogar. Mas o to antes eu posiciono só para poder colocar o nome do verbo aqui. Esse to é só para você chamar o nome do verbo na forma padrão de dicionário, mas esse to não aparece nas frases na prática. É só porque os nomes dos verbos em inglês levam to. Só isso. É por isso que, por exemplo, o verbo to be tem esse nome, que é o verbo ser ou estar. Na verdade, be é o verbo ser, só que a gente chama ele pelo to antes, os nomes dos verbos em inglês é assim. Então a lista vai embora. Por exemplo, o verbo to try significa tentar, e aí que vai. Porém, o inglês ele tem um grupo de verbos, que é um grupo de verbos bem especial, que ele é composto de 2 ou 3 palavras. Ele não é uma palavrinha só, tipo play, be, try, não é uma palavrinha só. Ele é tipo um pequeno grupo de verbos. Quer ver um exemplo aqui, ó? O give up. Ele é um grupinho de palavras. Give up. Você tem que tratar como se fosse uma palavra só. Give up é o verbo desistir do inglês. A gente não separa aqui o sentido de give e o sentido de up. Você literalmente trata isso aqui como uma coisa só, como um bloco só. E give up, então, é o verbo desistir. Olha outro exemplo. To try on. Sabe quando você vai experimentar uma roupa? Experimentar uma roupa, isso é try on. Olha que massa, você pega esse bloco e trata ele como uma coisa só. Eu já fiz várias aulas de phrasal verbs aqui no canal. Por exemplo, eu já fiz sobre a aula do pull together. O pull together, que significa unir forças. Sabe quando, por exemplo, um grupo de pessoas precisa se unir? Não, agora a gente precisa trabalhar em equipe e unir forças para fazer alguma coisa. Isso que expressa o pull together, entre outros usos dele também. E o que a gente vai ver hoje é um desses verbos que é um grupinho de palavras, que é o find out. O find out significa descobrir alguma coisa. Por exemplo, algo estava meio oculto, era meio que um segredo, e você vai lá e descobre. Isso é o find out. E por que eu falo que você tem que tratar esse grupo como se fosse uma palavra só? Você literalmente não separa o que uma coisa significa e o que outra significa. Porque o find, o verbo to find, ele existe. Significa encontrar. Por exemplo, você pode falar coisas como I'll find my keys. Eu vou achar as minhas chaves. No sentido de que eu não sei onde elas estão, eu vou lá e encontro a minha chave. Só que quando tá aqui dentro da expressão find out, não importa o sentido isolado de find, você literalmente trata isso aqui como uma nova palavra, tá bom? Então, esse é o find out que a gente vai estudar junto aqui hoje. Eu vou te mostrar vários exemplos, vários casos diferentes que usam o find out e você vai aprender várias palavras novas aqui, várias frases de exemplo usando o find out. Vamos colocar a mão na massa para a parte que realmente importa? Olha essa frase aqui, ela diz o seguinte: I'll find out your secret. I will find out your secret, que significa vou descobrir o seu segredo. Tá no futuro isso aqui, é como se fosse descobrirei o seu segredo, tá? É simplesmente futuro. E olha aqui o nosso find out, que é justamente o tema que a gente tá aprendendo hoje. Então find out, olha como eu sempre vou pintar aqui o bloco find out como o descobrir. E olha só o que tá acontecendo no começo. A gente tem aqui esse I'll. A pronúncia dele é bem estranha mesmo, mas na verdade isso aqui é a contração disso aqui, ó. I will, que significa vou fazer no futuro. Isso aqui é simplesmente futuro, tá? Não é o vou de ir, não é o vou de eu vou pra escola todos os dias, não é isso não. É vou de futuro, eu vou fazer isso, ou eu farei. Então quando eu falo, por exemplo, I will try, aqui, o que eu tô falando é eu tentarei, eu vou tentar no futuro. Se eu falo I will find out, mesma coisa. Eu descobrirei no futuro. Só que esse I will, ele pode ser contraído. Ele pode ser contraído assim, ó.
I'll. Ele fica uma pronúncia assim bem estranha de fazer, mas fica assim. I'll find out. Você usa bem o L lá, a língua lá no céu da boca. I'll find out. Eu vou descobrir o quê? Your secret. Super simples isso aqui. A palavra secret significa segredo. Ela até parece com a palavra segredo do português. E your significa o teu, que pertence a você. Então se eu falo coisas como, por exemplo, your plan é o seu plano de fazer alguma coisa. Então, your chance é a sua chance. Pertence a você, tá? Então é como se fosse o teu mesmo. O certo é falar teu, é porque eu não falo teu, eu sou paulista. Mas é o seu, pertence a você. Your dog seria o seu cachorro. Então, your secret, o seu segredo. I'll find out your secret. Eu vou descobrir o seu segredo. Eu descobrirei o seu segredo. Eu posso até inverter as pessoas. Olha, compara como é que fica aqui. You'll find out. Você vai descobrir my secret. Você descobrirá o meu segredo. Eu posso inverter as pessoas, a estrutura aqui se mantém. Ok? Foi mal. O pessoal no chat sempre me avisa quando eu escrevi alguma coisa errada. Você descobrirá, né? Você vai descobrirá, não existe. Valeu, chat ao vivo. Então, primeiro exemplo aqui. Justamente o que eu te falei. O find out é justamente quando tem aquela coisa que tá meio oculta, que é secreta e tudo mais. Aí alguém vai lá e descobre. Isso é o find out. Próximo exemplo aqui. He found out what happened. Ele descobriu o que aconteceu. E essa frase tá no passado, eu já vou te adiantar aqui. Esse found out, que tá aparecendo aqui, que tá até um pouco estranho, ele é o passado. To find out é o verbo descobrir alguma coisa. E o passado dele é found out. Found out. É o descobriu alguma coisa. Vinícius, mas ele muda, né? Ele fica diferente, ele ganha um O aí. Pois é, ele muda mesmo. É o que é, aceita que é assim. Find out, no passado é found out e ponto. Então, he found out é ele descobriu. Se fosse I found out, eu descobri. You found out, você descobriu. Mas não é nada disso, né? É he found out. What, que já é uma palavra que significa o que, tá? What já é o que. E happened é aconteceu. Essa palavra também está no passado. O happened, ele vem desse verbo aqui, ó. É o verbo to happen, que significa acontecer. Happen é acontecer, passado dele, happened. É como se fosse a pronúncia do happen, só que com um Dzinho bem leve no final. He found out what happened. Percebe que eu não pronunciei happened, nem nada disso. Não é happened, isso aqui. É happened. He found out what happened. Ele descobriu o que aconteceu. Às vezes foi alguma coisa que vocês fizeram errado aí, que estava meio segredo, e aí alguém foi lá e descobriu. Podia até ser até o nome de alguém aqui. Por exemplo, Adam found out what happened. O Adam descobriu o que aconteceu. A estrutura de frase é exatamente a mesma. Vamos seguir em frente? How did you find out about us? Que significa, como você descobriu sobre a gente? Como você descobriu sobre nós? Também poderia ser uma versão disso. Imagina que você estava namorando em segredo, por exemplo. Estava casando em segredo, sei lá. Estava fazendo alguma coisa em segredo com alguém. E aí a pessoa que você não queria que descobrisse, ela descobriu. Aí você pergunta para ela, mas mano, como que você fez isso? E você vai usar essa estrutura, how did you, para perguntar como que a pessoa fez qualquer coisa. Então olha só, a estrutura é essa. Para perguntar como que a pessoa fez qualquer coisa. É só você colocar aqui qual foi a coisa que ela fez. Por exemplo, how did you run? É correr. Como você correu? Olha esse. How did you sleep? Como você dormiu? Vamos ver mais um verbo? Como que você estudou? How did you study? Tá vendo? Não importa qual vai ser o verbo que vai estar aqui. A estrutura sempre se mantém. E a estrutura que está aqui é how did you find out, que é justamente o que a gente está aprendendo aqui. Eu vou pintar da cor certa, que é o descobrir. Percebe que quando você usa essa estrutura aqui, o how, que significa como, aí você usa o did you para perguntar ali. Quando você usa essa estrutura, o verbo depois disso, ele vem na forma padrão. How did you run? How did you sleep? How did you study? How did you find out? Então, se eu usei essa estrutura, é uma estrutura de passado, por causa do did. Mas o find out, ele não fica found out. Essa estrutura você não usa o verbo no passado. Você usa o verbo na forma padrão mesmo. Tá bom? Então, como que você descobriu sobre, que em inglês é about, é o sobre de assunto, tá? Eu estou falando sobre você. Não é o sobre de sobre a mesa, aí não. About us, sobre nós.
Se fosse, como você descobriu sobre mim? How did you find out about me? Como que você descobriu sobre o John? How did you find out about John? Então poderia ser literalmente qualquer pessoa aqui, mas a pessoa que tava era us, que significa nós. Pergunta que veio do chat. Vinícius, quando usar o did para mudar o verbo no passado mesmo? Como eu vou saber isso? Caio, você usa o did quando você estiver perguntando sobre algo no passado. Isso aqui é uma pergunta, olha a interrogação, e tá no passado. Então é o did que você usa para perguntar no passado. E se eu perguntasse simplesmente, did you find out about us? O que você ia estar perguntando é, você descobriu sobre nós? Essa é a pergunta no passado. Did you find out about us? Só que eu posso complementar essa pergunta. Por exemplo, when did you find out about us? Quando você descobriu sobre nós? What did you find out about us? O que você descobriu sobre nós? Where did you find out about us? Onde você descobriu sobre nós? Ou o que está aqui. How did you find out about us? Como você descobriu sobre nós? Então a estrutura é essa. Para perguntar no passado, usa did. Só que você pode complementar com mais. Where, when, why, how. Sacou? Então, é isso aí. How did you find out about us? Como que você descobriu sobre nós? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui muito rápida. Você já desistiu de estudar inglês alguma vez na sua vida? Você falou que ia agora ser consistente, que ia até o final, mas parou? Isso é completamente normal, não tem nada de errado com você, isso acontece mesmo, mas existe técnica, existe método para que você nunca mais desista de aprender inglês na sua vida e tenha clareza exata do que fazer até o avançado. Eu quero te entregar isso, eu quero te entregar esse mapa de aprendizado de estudos e te ensinar o método de estudos que eu mesmo aplico em mim para aprender idiomas e você pode aprender gratuitamente num evento ao vivo que eu vou fazer aqui no meu YouTube em janeiro, a Operação Resgate à Fluência. Para você receber, primeiro link na descrição abaixo desse vídeo aqui. Eu vou deixar nos comentários também, comentário fixado. Clica lá no link, se inscreve e através dessa inscrição gratuita você vai receber os avisos por e-mail de tudo que está acontecendo na Operação Resgate à Fluência e vai receber também acesso ao grupo de WhatsApp onde eu estou mandando os avisos e você pode receber no celular, é ainda bem mais prático. Então faz isso e se inscreve aqui no meu canal do YouTube, porque aí o YouTube também te avisa. É mais uma forma de você garantir que vai receber tudo isso. Então para você nunca mais desistir de aprender inglês na sua vida, seguir um método claro de estudos e fazer esse 2022 aí o melhor ano da sua vida em relação ao inglês, se inscreve aqui da forma que eu te falei e agora vamos voltar lá para sua aula. Te vejo lá. Então é isso aí, vamos seguir para o próximo caso de frase com find out. The thief was found out. Essa frase também está no passado. O ladrão foi descoberto. The thief was found out. A palavra thief significa ladrão. E olha como a pronúncia dela é um pouco estranha. Thief. Thief. Esse TH é feito com a pontinha da língua entre os dentes e sopra. Thief. 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 Ok? Que é ladrão. Não é fácil de fazer mesmo, é meio complicado, mas se você quiser saber mais sobre o som do TH e como fazer bem esse som, eu tenho uma aula completinha aqui no meu canal do YouTube sobre como fazer o som do TH. Você pode dar uma olhada clicando aqui em cima que eu vou colocar como recomendado no YouTube para você poder assistir, tá? Então, the thief é o ladrão. He was, ele foi no passado, found out, ele foi descoberto. E esse found out, o descoberto, ele vem sim do find out. Find out é descobrir. Found out é descoberto. Vem do verbo, ele se transforma mesmo. É assim. É do mesmo jeito que fica quando tá no passado. Olha só, lembra que a gente viu aqui, ó? He found out what happened. Ele descobriu o que aconteceu. He was found out. Ele foi descoberto. Usa da mesma forma. Ok? Vamos seguir em frente. There's only one way to find out. There's only one way to find out. Que significa há apenas uma forma, um jeito de descobrir. Então tem aquele segredo que tá pairando no ar e você fala, cara, só tem um jeito da gente descobrir isso aí. Essa frase começa com o there is, que tá logo no começo, que na verdade ele tá contraído, né, tá? There's. Esse there's significa que existe, que há alguma coisa. Por exemplo, o que tem dentro da casa? There is a dog. Existe um cachorro. Então você pega esse there is e trata ele como a palavra existir, tá bom? Ele, na verdade, ele é a contração disso aqui, tá? There is. Mas mesmo assim, você pega isso aqui e trata como se fosse uma palavra só. Não existe nenhum tipo de tradução literal, porque o there significa lá. Esquece isso. Trata there is como a palavra existir. Então, se eu falo que there is, vou tirar isso aqui por enquanto.
There is one way. Isso aqui significaria existe uma forma, um jeito, uma maneira. Essa palavra way, ela tem diferentes usos, porque way significa caminho. Por exemplo, this way é este caminho aqui. Caminho literalmente, de uma rua, um trajeto, enfim. Mas o way, ele pode ser usado para expressar a forma de fazer alguma coisa, o jeito, a maneira, que na verdade, o caminho de fazer alguma coisa. A essência dele ainda é a mesma, mesmo que a gente traduza para o português de forma diferente, porque em português a gente usa outras palavras para isso, a essência dele é a mesma, é o caminho para chegar em algum lugar. Então só existe um caminho pra gente descobrir isso aí, só existe um jeito, uma maneira, uma forma, mesmo que você mude a tradução, way, é o que é. Só que tinha até uma ênfase aqui, tava assim ó, there's only one way, e esse only significa apenas, somente, unicamente. Então, há apenas uma forma, there's only one way to find out, para descobrir. E tá aqui o nosso find out, que é o tema que a gente está aprendendo hoje, o descobrir alguma coisa. E essa estrutura poderia ser literalmente qualquer verbo aqui. Por exemplo, there's only one way to do this. Significa, há apenas uma forma de fazer isso. Do this. Fazer isso. Então, mesmo que eu mude o verbo, a estrutura da frase inteira é a mesma. There's only one way to study. Vai significar há apenas uma forma de estudar. Tá vendo como eu mudei o verbo aqui no final? Mas a estrutura da frase ainda é exatamente a mesma. E é isso que você tem que começar a ganhar, essa visão de como as estruturas do inglês funcionam, que aí você muda pequenas peças e vai aumentando a quantidade de coisas que você consegue expressar com elas. Show? There's only one way to find out. Há apenas uma forma de descobrir. Vamos seguir em frente? Let's move on. Próxima frase aqui então. They'll never find out about my other life. They will never find out about my other life. Inclusive essa frase começa usando o mesmo will que você tinha visto lá em cima. E essa frase significa, eles nunca vão descobrir sobre minha outra vida, né? Parece até um negócio meio cadinho da novela Avenida Brasil. O cara tem duas vidas. Mas esse they'll aqui, they'll never. Esse they'll, ele vem na verdade disso aqui. They will. Que na verdade eles vão fazer no futuro, tá? Futuro. Então o fato é o seguinte. Esse will, ele vai para todas as pessoas. I will do, eu vou fazer. You will do, você vai fazer. They will do, eles vão fazer. Você pode mudar a pessoa, mas will é will. E eu vou reforçar de novo, isso aqui não é o verbo ir. Não é o vão, não é o vou de ir. Eu vou para a igreja todo domingo. Não é isso. É futuro. Então se eu falo, por exemplo, they will eat, e aí eu vou continuar a frase falando o que eles vão comer, significa eles comerão. Claro, eu posso traduzir como they will eat, eu posso traduzir como eles vão comer, mas eu posso traduzir como eles comerão, eu posso traduzir como eles hão de comer. Existe hão ainda? Acho que tá certo. Se tiver errado, tá tudo bem, é só porque eu quero te mostrar que você não precisa se prender ao vão, ao voo. Até porque se você se prende ao voo, você vai causar dúvida por causa do go, porque go é ir para algum lugar, enquanto will é futuro. Separa isso, tá? Tanto isso é verdade que você pode falar assim, ó, they will go, que é eles irão, literalmente de ir para algum lugar. Eles vão ir, aqui vão ir tá feio, né? Mas eles irão, isso é futuro. So, eles vão fazer o quê? Se eu tirasse esse never, ia estar assim, they will find out, ou they'll find out, porque eu posso contrair o they will para they'll também. They'll find out, eles vão descobrir. Só que o que eu quero dizer é que eles nunca vão descobrir. Por isso que entra em ação o never, que significa nunca, jamais. Então eles vão nunca descobrir, só muda um pouquinho a ordem por causa do português. Inglês e português têm ordens diferentes nas palavras, mas é assim. So, they'll never find out o quê? About my other life. E o about a gente já tinha visto, significa sobre o assunto. My other life é minha outra vida. Inclusive a palavra life significa vida. E se eu falasse my life, é minha vida. My dog, meu cachorro. My daughter, minha filha. My marriage, meu casamento. My kids, os meus filhos. My life, minha vida. Eu posso mudar o que está aqui. A estrutura é a mesma. Só que eu quero dizer que é my other life.
minha outra vida. O cara tem duas vidas. Como que ele faz isso? Não sei, mas o cara tem duas vidas. So, they'll never find out about my other life. Eles nunca vão descobrir sobre a minha outra vida. Vamos colocar isso aqui no passado para ver como é que fica? They found out about my other life. Eles descobriram sobre minha outra vida. They found out about my other life. Então você pode usar as estruturas que a gente viu até aqui. Lembra do how? How did you find out about my other life? Aqui eu estaria perguntando para você, eu estaria fazendo uma pergunta. Como que você descobriu sobre minha outra vida? Então, as estruturas que você está aprendendo aqui, elas podem ser combinadas e você vai começar a perceber que você vai conseguir expressar cada vez mais coisas diferentes em inglês. Ok? Vamos seguir em frente? I found out last week that I'm pregnant. Então, passou aqui uma impressão que sempre o find out só descobre coisa ruim. Mas não é não. Olha só. I found out last week that I'm pregnant. Eu descobri semana passada que eu estou grávida. Então, já vou te adiantar. A palavra pregnant, que tem aqui logo no final, significa grávida. I'm pregnant. I'm pregnant. Eu tô grávida. O found out, que a gente está estudando nessa aula, de novo ele apareceu aqui no passado. Found out, passado de find out. Enquanto last week é o bloco semana passada, que faltou o da aqui, né? Então, last week, semana passada. E olha só que massa. A palavra last, você pode usar com qualquer estrutura de tempo. Por exemplo, last weekend vai significar final de semana passado. Se eu falo, por exemplo, last month significa mês passado. Se eu falo last year, significa ano passado. E assim por diante. Last Monday, segunda-feira passada. Last night, noite passada, ontem à noite. I found out last week that I'm pregnant. Eu tô grávida. Ok? Olha só, vou inverter pessoas aqui para você sentir que eu vou mudar pequenas peças, mas a estrutura da frase é a mesma. They found out last month that you're pregnant. Olha como sair mudando pessoas por aí. Eles descobriram, semana passada não, né? Mês passado, last month, that you're pregnant, que você está grávida. Eu faço isso para que você comece a ver que as estruturas se mantêm, mesmo que você mude pequenas pecinhas. Vamos seguir em frente aqui então. Mais um exemplo. We found out that Chris had a boyfriend. We found out that Chris had a boyfriend, que significa nós descobrimos que Chris tinha um namorado. Inclusive, assim como em português Chris, o Chris ele pode vir de Christian, de cristiano, só que o Chris pode vir de Cristina, pode vir de Cristiana também. Então Chris é um apelido genérico, não tem, pode ser tanto masculino quanto feminino. Em inglês é a mesma coisa. Aproveitei a oportunidade para já te deixar aqui para você saber que quando você ouvir o nome Chris em inglês, pode ser Chris homem ou Chris mulher. De qualquer forma, você escolhe aí, ok? We found out, nós descobrimos então, a estrutura aqui está se mantendo aqui, mas só tem uma pessoa nova para você, que é o we, nós descobrimos que we found out that Chris had a boyfriend. E a palavra boyfriend significa namorado, só que é necessariamente um namorado homem. Porque a palavra friend, que significa amigo, pode ser amigo ou amiga. Friend é os dois. Agora, boyfriend é namorado, tá? Porque existe também girlfriend. Girlfriend é namorada. Show? Então, boyfriend a gente entende que é namorado. We found out that Chris had a boyfriend. E esse had, ele vem do verbo to have, que significa ter. Eu vou deixar ele anotado aqui também para você lembrar. To have é ter, normal. I have a boyfriend. I have a dog. I have a house. E o had é o passado. Chris had a boyfriend. É porque essa frase, nossa, a gente descobriu que tinha um namorado. Ela toda acaba ficando no passado, então a gente usa o had no passado também, que é o passado de have. Sucesso? We found out that Chris had a boyfriend. A gente descobriu que Chris tinha um namorado. E olha só que massa. Em português, a gente poderia usar o artigo aqui, né? Por exemplo, nós descobrimos que o Chris tinha um namorado ou que a Cris tinha um namorado. Então a gente determina os nomes por artigos. O Vinícius, a Andréia, o João, a Carla. Em inglês, até existe o artigo the, que é tipo the house, a casa. Mas o the, ele nunca acompanha nomes. Você nunca pode falar the John, the Marcus, the Chris.
Não, nomes nunca levam the. Então você não sabe se Chris é homem ou mulher até ver uma foto, ok? Então, presta atenção aí que essa é uma característica importante sobre o the do inglês. Você nunca coloca ele antes de nomes próprios, fica errado. Show? We found out that Chris had a boyfriend. A gente descobriu que Chris tinha um namorado. Vamos seguir em frente? I don't want anyone to find out about this. I don't want anyone to find out about this. Essa vai ser uma frase um pouquinho mais trabalhada. Tem várias coisas importantes que eu preciso te contar nessa frase, então eu preciso que você preste bastante atenção. Fica comigo aqui e hashtag foca no que eu tô te mostrando agora. Não vai mais longe do que eu tô aqui. Fica aqui comigo, foca em entender só o que eu tô te mostrando. Então vamos lá. I don't want anyone to find out about this significa eu não quero que ninguém descubra sobre isso. Então vamos lá. I want é eu quero. Fato. Eu quero. E aí pra você falar o que você quer fazer, você conecta com to. Eu tô falando o que você quer fazer. Então depois disso vai ter outro verbo. Por exemplo, I want to try significa eu quero tentar. I want to go é eu quero ir. I want to run away. É um verbo bem diferente. Eu quero fugir. Aqui tem run away. Run away é fugir. Então não importa qual verbo você vai colocar aqui. Ele vai ser conectado pelo to. Então se eu falasse assim, ó. I want to find out é eu quero descobrir. I want to find out, eu quero descobrir. Só que e se eu quiser falar que eu quero que outra pessoa faça? Eu quero que você fuja. Eu quero que você vá. Eu quero que você tente. Como que a gente faz essa transformação? Para você falar isso, você coloca a pessoa bem aqui. Por exemplo, I want to try, eu quero tentar. I want you to try, é eu quero que você tente. Então olha que massa, é aqui que você encaixa a pessoa que você quer que faça. Compara, eu vou até colocar as duas na mesma indentação que aí você consegue comparar. I want to try, eu quero tentar. I want you to try, eu quero que você tente. Em português a gente muda a frase mais, a gente muda bastante a frase. Em inglês é só encaixar a pessoinha aqui, antes do to. I want to go, eu quero ir. I want John to go, é eu quero que o John vá. Olha como você encaixa aqui a pessoa que você quer que faça. Que mais? I want to run away. I want us to run away. Vai significar aqui, ó. Eu quero que nós fujamos. Acho que tá certo, né? Us significa nós. Então é aqui que eu encaixo a pessoinha que eu quero que faça. E I want to find out, eu quero descobrir. I want someone to find out. Encaixei a pessoa aqui que é alguém. Eu quero que alguém descubra. Poderia ser I want you to find out. I want you to find out significaria eu quero que você descubra. Por que eu tô te mostrando isso? Para que você entenda que existe essa estrutura de eu quero que tal pessoa faça. O pessoal até mandou aqui no chat, I want to break free. Eu quero me libertar, eu quero quebrar essas amarras, né? Se fosse eu quero que você se liberte, ia ser I want you to break free. Então um bom exemplo também. Então olha só que massa. I want someone to find out é eu quero que alguém descubra. Se eu quero negar isso aqui, aí eu nego como don't. I don't want anyone to find out. Aí eu tenho que usar o anyone. Em frases negativas, você usa o any em vez de some, tá bom? É isso. Então, na positiva, I want someone. Na negativa, I don't want anyone. Aí você tem que colocar anyone em vez de someone. Na negativa, usa any. Então, olha só que massa. Em português, a gente põe na negativa também, né? Eu quero que ninguém descubra sobre isso. A estrutura da frase é a mesma, só que a gente vai montando pequenas pecinhas e essas pecinhas vão montando as estruturas maiores. Todas essas pecinhas são fáceis de entender quando você fragmentar. Fragmentar é o caminho, tá bom? E aí esse final é bem tranquilo, que é o about this, sobre isso, é uma coisa que você já viu aqui, e tá aqui o nosso amigo find out, que é justamente o que a gente tá aprendendo hoje. I don't want anyone to find out about this. Eu não quero que ninguém descubra sobre isso. Então, a gente viu aqui vários exemplos, vários casos diferentes sobre o find out. Eu espero que você tenha aprendido muito mais além dele, que você tenha visto várias estruturas aqui novas, que você aplique esse conhecimento fora daqui também. Mas ó, os seus estudos não podem parar aqui. Continua revisando, continua em contato com isso aqui. Eu tenho certeza que você vai ouvir muito essa expressão sendo usada, principalmente em frases curtas assim, como por exemplo, let's find out.
I don't know. Let's find out. Vamos descobrir. E aí, será que ele fez ou não fez? Let's find out. Vamos descobrir. Então é um verbo muito presente no seu consumo de inglês em filmes, séries, livros. Você vai ouvir bastante. Eu espero que fique bem claro para você agora.